Militares já bloqueiam acesso de mulheres nas universidades do Afeganistão. A ONU fala em impacto devastador da interdição imposta pelos talibãs. O Comitê do Congresso norte-americano quer divulgar rendimentos de Trump. Declarações de impostos poderão ser publicadas nos próximos dias. Crematórios na China lotados depois de anuladas as restrições Covid-19. Números do governo não correspondem a aumento real de vítimas. A partir de agora, as mulheres estão proibidas de frequentar as universidades no Afeganistão e há militares à porta dos estabelecimentos a garantir que não o fazem. A mais recente medida do regime talibã já provocou várias reações de indignação a nível internacional, sendo que o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse estar profundamente alarmado e que esta interdição terá um impacto devastador no futuro do país. Já há muito caiu por terra a promessa do novo governo de respeitar os direitos das mulheres e da igualdade de acesso à educação. Trata-se claramente de mais uma promessa que os talibãs quebraram. Desde que chegaram ao poder, temos assistido à redução do espaço para as mulheres, não só na educação, mas também no acesso a outras áreas, como a participação no debate público. Os talibãs condenaram em definitivo as mulheres afegãs a um futuro mais sombrio e estéril. Nenhum país pode progredir se metade da população ficar para trás. A educação é um direito humano reconhecido internacionalmente e é essencial para a estabilidade e o crescimento económico do Afeganistão. As jovens afegãs já tinham sido banidas do ensino secundário. O acesso a espaços como jardins ou ginásios também deixou de ser possível. Trabalhar na função pública torna-se raro. As funcionárias são levadas a exercer a atividade a partir de casa com um salário bastante inferior. Cada vez mais isolada estará também a pretensão de reconhecimento internacional que os talibãs procuravam quando tomaram o poder. É uma batalha que dura há anos, mas que pode ter um desfecho nos próximos dias. Um comitê do Congresso dos Estados Unidos anunciou que deverá finalmente tornar públicas as declarações de rendimentos de Donald Trump, as mesmas que o antigo presidente quis ocultar durante o mandato. Esse comitê, de maioria democrata, também divulgou um relatório no qual se conclui que os serviços de finanças não cumpriram os controlos devidos durante a última presidência republicana. O documento levanta várias dúvidas sobre perdas empresariais, donativos feitos a instituições de caridade e deduções de empréstimos a familiares. Parte da matemática já foi feita pelo The New York Times, que conduziu uma investigação. Em 2020, o jornal calculava que Trump pagava 16 vezes menos impostos do que o contribuinte médio. Há 2 semanas, a Trump Organization, empresa do setor imobiliário, foi considerada culpada de um esquema de fraude fiscal, evitando pagar impostos com ofertas de benefícios aos executivos, como apartamentos e carros de luxo. É mais um teste para o sistema de saúde do Reino Unido. Os técnicos de ambulância marcaram greve para esta quarta-feira na Inglaterra e no país de Gales. A paralisação acontece um dia depois da segunda greve de enfermeiros em apenas uma semana. Os profissionais de saúde têm uma exigência: revisão dos salários. O governo britânico decidiu convocar 1.200 membros das Forças Armadas para garantir serviços mínimos. Os militares das Forças Armadas vão dar apoio não clínico ao conduzir ambulâncias e estarão encarregues de tarefas não urgentes, portanto não deve haver nenhum cenário em que precisem de passar sinais vermelhos. Não há, como disse, risco de vida. Se houver, serão enviados paramédicos para o local. O secretário de Estado da Saúde convocou 3 sindicatos para discutir soluções, mas não chegaram a acordo. O país atravessa a maior onda de greves de sempre em vários setores: profissionais de saúde, funcionários da ferrovia, oficiais de passaportes e trabalhadores dos correios. É a resposta a uma crise e a uma inflação recorde. Desde que foram levantadas as restrições contra a Covid-19 na China, vários crematórios estão lotados, com o número de mortos a aumentar dia após dia. Várias agências de notícias confirmaram longas filas junto das funerárias e apuraram que estão a ser cremados 50 a 100 corpos por dia
em alguns dos locais, um aumento considerável. O governo avança, no entanto, números completamente diferentes. Os dados oficiais falam apenas de 5 mortes por Covid-19 na terça-feira, 2 na segunda e nenhuma vítima nas últimas 2 semanas. Foi também registada uma corrida aos hospitais e nas farmácias já há falta de medicamentos. Durante semanas, centenas de pessoas protestaram contra o Executivo, pediam que as restrições apertadas da Covid-19 terminassem. Alguns especialistas estimam agora que, nos próximos meses, possam ficar infectadas 840 milhões de pessoas. Destas, 2 milhões podem mesmo vir a morrer. Continuam a existir fortes tensões na fronteira entre os Estados Unidos e o México no meio da incerteza sobre o futuro das restrições impostas a requerentes de asilo. O Supremo Tribunal manteve temporariamente estas restrições enquanto a administração Biden analisa a forma como os pedidos de asilo podem ser apresentados, imposições que deveriam ter cessado esta quarta-feira. Desde março de 2020 foram negados 2,5 milhões de pedidos de asilo ao abrigo da lei criada para prevenir a propagação da Covid-19. Milhares de passageiros continuavam retidos há vários dias no aeroporto de Keflavik, na Islândia. As condições meteorológicas extremas com fortes nevões condicionavam as aterragens e descolagens desde sábado. Um pesadelo antes do Natal para milhares de pessoas. Começam agora a ser realizados voos adicionais para permitir aos estrangeiros regressarem a casa ou aos islandeses simplesmente partirem desta cidade antes das celebrações natalícias. Fruta cristalizada, açúcar e frutos secos. É um bolo rei, o protagonista da mesa de Natal dos portugueses. A iguaria tem história e faz parte da tradição. O nosso bolo rei é um bolo rei dos fins do século XIX, cuja receita é trazida por um cozinheiro francês, um pasteleiro francês, o Grégoire, que veio trabalhar para a Confeitaria Nacional e aí o dono da Confeitaria Nacional começou a fazer os tais bolos reis. Esta pastelaria recebeu o prémio de melhor bolo rei do país. Nesta altura não há tempo para pausas. As encomendas são às centenas. O segredo não revelam, mas a receita é universal. Uma massa de brioche, que depois é aromatizada com as nossas bebidas, os nossos licores, uma raspa de laranja. E depois é a junção das frutas cristalizadas, dos frutos secos, e sai o bolo rei. Depois é decorado e vai para o forno, não é? Para quem não gosta de fruta no bolo, tem a opção do bolo rainha, mas o grande vencedor do Natal é só um, o bolo rei. Não terminaram da melhor forma os festejos do Mundial em Buenos Aires. A violência deflagrou quando a polícia tentou dispersar a multidão para remover um adepto que havia escalado o obelisco no centro da capital argentina. Seguiram-se confrontos que terão feito cerca de 2 dezenas de feridos e outros tantos detidos. Até então, as autoridades realçavam a harmonia com que as celebrações decorriam, isto apesar de muitos criticarem a organização em torno da chegada dos jogadores argentinos. Mais de 5 milhões de pessoas seguiram o percurso do autocarro que transportou a seleção ao longo da Avenida 9 de Julho. Ao fim de 4 horas, percebeu-se que o objetivo de alcançar a Praça do Obelisco era impraticável. Face aos riscos de segurança, os jogadores acabaram por mudar de transporte e terminar a saudação aos argentinos em helicópteros.
Após uma histórica participação no Mundial de Futebol, a seleção de Marrocos regressou a casa esta terça-feira. A primeira equipa africana e também a primeira árabe a atingir as meias finais de um Mundial de Futebol deixou pelo caminho seleções como a de Espanha ou Portugal. Acabou em quarto e foi recebida por milhares de pessoas em Rabat. A equipa cruzou as ruas do centro da capital marroquina num autocarro por entre os adeptos em festa.